Patrulha Maria da Penha. Programa é lançado para garantir cumprimento de medidas protetivas. Agilidade processual. Comarca de Feira Grande atinge 100% de virtualização dos processos. E ainda, paternidade e maternidade socioafetivas já podem ser reconhecidas no cartório. O Em Dia com a Justiça começa agora. Olá! Uma força-tarefa da Justiça e do Governo do Estado lançou a Patrulha Maria da Penha em Alagoas. O programa já está em funcionamento e atende chamados de mulheres vítimas de violência doméstica que estão sob medidas protetivas. A Patrulha Maria da Penha foi oficialmente lançada em Alagoas. A ferramenta objetiva fiscalizar o cumprimento de medidas protetivas concedidas pelo Judiciário a mulheres vítimas de violência doméstica. Mais uma meta cumprida, né? Se enquadra na meta 8 do CNJ, que são medidas na violência doméstica, mais um instrumento de proteção à mulher vítima de violência. Alagoas dá mais um passo. A patrulha é formada por policiais militares que farão visitas periódicas às mulheres em situação de risco. Para se ter uma ideia da importância dessa ferramenta, a Patrulha Maria da Penha já nasce em Alagoas com a incumbência de atender a 9 medidas protetivas, já expedidas pelo Poder Judiciário. Ela vai ter a medida protetiva, de que aquele homem vai ter uma tornozeleira, que ela vai ter um botão do pânico, imediatamente já é ligado à Patrulha Maria da Penha e ela terá esse acompanhamento em domicílio, ou seja, a proximidade na sua casa, ela poder ter esse atendimento. As viaturas com adesivos lilazes já estão a postos circulando pela cidade. O comandante-geral da Polícia Militar explica como a ação ostensiva da polícia funcionará e irá levar mais segurança a essas mulheres. No primeiro momento, são 2 patrulhas que diariamente vão dar atendimento a essa demanda das mulheres vítimas de violência aqui no nosso estado. Uma medida protetiva que determina uma distância de aproximação da mulher vítima de violência e seu ex-companheiro, né? Então, se essa medida for quebrada, então a polícia de imediato vai levar o responsável à frente do juiz para que ele tome as medidas cabíveis. Alagoas é o 5º estado no país e o 2º no Nordeste a contar com a Patrulha Maria da Penha. Os envolvidos no projeto destacam como o equipamento promete diminuir os crimes contra o sexo feminino. Para o primeiro caso, tem que ter outras medidas preventivas. Agora, a patrulha, ela vem junto com restaurativa, com outras medidas que estão sendo aplicadas no juizado, sob o comando do Dr. Paulo Zacarias. São medidas que a gente está tentando evitar com que os fatos aconteçam e que os fatos se repitam. Não só a proteção, como também prevenir o feminicídio. Lá em Salvador, onde a nossa equipe, formada por 14 policiais, homens e mulheres, da Polícia Militar e Civil, fizeram a sua capacitação, lá em 3 anos é 0 de feminicídio. A comarca de Feira Grande, no agreste de Alagoas, atingiu 100% de virtualização dos processos. Com isso, a tramitação e o serviço oferecido à população ficaram muito mais rápidos. Feira Grande acaba de entrar para o rol de comarcas que estão 100% virtualizadas em Alagoas. A decisão de digitalizar tudo veio após uma correção feita em janeiro. Restavam ainda 230 processos no papel. Servidores e estagiários foram envolvidos nessa força-tarefa, liderada pelo então juiz Lisandro Suassuna. Eram mais ou menos 10 colaboradores, né, entre servidores e estagiários. Fizemos uma divisão de trabalho entre eles e chegamos ao número de que era preciso digitalizar cada servidor pelo menos um processo a cada 2 dias, para que em torno de 30 a 35 dias nós digitalizássemos tudo. Eles abraçaram a ideia e isso foi feito. O magistrado deixou a comarca de Feira Grande logo após ter finalizado o trabalho de virtualização. Quem herdou o benefício foi o juiz Douglas Becauser de Freitas. O fato de se imprimirem menos documentos gera uma conservação dos recursos naturais e, além disso, uma economia tanto para o judiciário quanto para as partes.
Além disso, no ponto de vista da celeridade processual, o fato de que alguns atos burocráticos que antes necessitavam da participação de um servidor do cartório para realizar esse ato, tornaram-se automáticos. Isso faz com que o processo tenha uma tramitação mais rápida e eficiente. Atualmente tramitam aqui um total de 1.780 processos, todos virtuais. E o resultado dessa virtualização pode ser visto aqui, nestas duas estantes. Antes, elas viviam cheias de processos, mas agora se encontram assim, totalmente vazias e prestes a serem aposentadas. Trata-se de um caminho sem volta. Depois que se experimentam os benefícios que o processo eletrônico pode trazer, tanto para a máquina judicial quanto para a população, não há mais como retornar para o antigo processo físico. Para os servidores como a Maria Edna e a Luzemara, a virtualização trouxe muito mais agilidade, não apenas para eles, mas para todos aqueles que estão envolvidos nos processos. A gente já não precisa mais procurar processo, localizar, nem procurar para juntar, porque automaticamente, quando é virtualizado, tudo isso se torna automático, a gente perde muito menos tempo e a gente consegue realmente dar celeridade ao processo. Eu acho que é um bem muito grande para o servidor, para o judiciário alagoano, né? E para a nossa comarca, que é pequenininha, mas está fazendo o papel. Eu acho que o jurisdicionado ganha muito com isso. O presidente do TJ de Alagoas, desembargador Otávio Praxedes, fez mais uma visita técnica a comarcas do primeiro grau no interior de Alagoas. Desta vez, ele visitou o Fórum de Santana do Ipanema. Ao todo, foram entregues 18 novos computadores, todos de última geração. A juíza Marina Gurgel destacou a importância dos novos equipamentos para os trabalhos desenvolvidos no fórum. Temos hoje praticamente 100% dos processos eletrônicos, então está lidando com equipamentos modernos, em perfeito estado de funcionamento, novos, é muito importante para a atividade judicante hoje em dia. O desembargador José Carlos Malta Marques também acompanhou a entrega, nesta que é a sua terra natal. Hoje, pelos números, a comarca de Santana do Ipanema é a melhor comarca do estado para se trabalhar. Tem os funcionários com o melhor nível de conhecimento, tem os melhores juízes e os mais dedicados juízes do estado. Eu vou dar só um exemplo. A vara do Tribunal do Júri de Santana do Ipanema não tem nenhum processo pendente de julgamento. O Tribunal de Justiça adquiriu 900 computadores e Santana do Ipanema é a 12ª comarca a receber as novas máquinas. O presidente garantiu a continuidade das visitas até o final de sua gestão. Oferecer e-mail aos juízes e servidores para que essa correspondência seja efetivada e que o prestígio do judiciário a cada dia mais seja elevado. Uma nova regra do Conselho Nacional de Justiça permite que a paternidade e a maternidade socioafetivas possam ser reconhecidas extrajudicialmente. Foi o que aconteceu em uma família de Junqueiro. Em menos de uma semana, padrasto e enteada se tornaram oficialmente pai e filha. Há 11 anos, o Renato vive com a Alessandra, que é a mãe biológica de Márcia, no município de Junqueiro. Ele foi sendo um verdadeiro pai-drasto durante todo esse tempo, mas o desejo de assumir a paternidade foi crescendo até que ele decidiu assumir de vez a responsabilidade. Me sinto mais tranquilo, mais realizado, né? Sinto feliz com isso. Ele gosta muito dela, que ainda chama de Marcinha, minha neném. Apenas com o nome da mãe no registro de nascimento, a Márcia sempre via o Renato como pai, mas faltava oficializar esse vínculo. Sempre me deu tudo, sempre me considerou como filha. Eu era a única da sala que não tinha. Aí era ruim. Aí hoje mudou. Hoje mudou. Mudou tudo. Em menos de uma semana, o Renato se tornou pai da Márcia, tudo graças a um processo de reconhecimento de paternidade socioafetiva que foi realizado pela Defensoria Pública do Estado. Patrícia Fonseca é a defensora pública responsável pelo processo do Renato. Ela explicou que tudo é feito de forma simples, no cartório, e que essa decisão só foi possível graças a um provimento do CNJ que trata de reconhecimento de família socioafetiva. Está com pouco mais de
3 meses que esse provimento foi lançado, e é a partir dele, então, que se viabilizou esse tipo de solução extrajudicial, que antes, se esse caso tivesse aparecido para nós antes desse provimento, a gente não poderia ter seguido essa linha de solução. Deveríamos, então, ter ajuizado uma ação com todo o seu procedimento, a burocracia inerente a um processo tão importante. Dificilmente, antes de 1 ano, a gente teria uma solução num processo dessa natureza, e a gente teve, nesse caso, com a solução extrajudicial, a situação resolvida. O casal retornou aqui em 1 semana, já com a certidão de nascimento da adolescente, já com nome de pai e nome de mãe. Ainda segundo a defensora, a decisão de se tornar pai é muito séria e não pode ser revogada. Independente de um eventual rompimento entre ele e a mãe da menor, ele continuaria para sempre sendo pai. A juíza Lívia Matos, titular da comarca de Junqueiro, disse que a novidade trouxe celeridade para o cidadão e ajuda a desafogar o judiciário. A lei hoje traz diversos instrumentos para que as questões, as lides, sejam resolvidas de maneira extrajudicial. Então, o judiciário já tem essa pecha, muitas vezes, de ser moroso, demorado, falta celeridade, e isso pode ser mitigado por esses instrumentos, como é o caso da Lei de Registros Públicos, que hoje prevê a possibilidade de retificação de registro diretamente no cartório. Hoje, o Renato exibe todo orgulhoso a certidão de nascimento da filha com o nome dele lá. Agora, falta apenas oficializar a união do casal, não é, Alessandra? Com certeza, eu estou batalhando, esperando só a assinatura do juiz para casar, para ser a família certa, né? Como manda a lei. O Em Dia com a Justiça desta semana termina aqui. Confira outras notícias do Poder Judiciário alagoano no nosso portal, no canal TV Tribunal do YouTube e também no Facebook e Instagram. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!